Se você tem um sonho que ainda não se realizou, tem projetos que ainda não saíram do papel e tem aquela lista de metas que a gente faz todo início de ano, mas parece que nada acontece, então fica aqui que esse vídeo é para você. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu sou uma dessas pessoas que tem projetos, que faz a listinha, que tem alguns sonhos, mas que não se concretizam porque eu simplesmente não coloco a mão na massa e não faço o que precisa ser feito para que as coisas aconteçam. E eu sei que muitos de nós, vendo que faltam apenas 2 meses para terminar o ano, eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de novembro, então faltam 2 meses para o ano acabar. E eu sei que muita gente já jogou para cima, acha que não dá mais tempo de fazer nada nesses 2 últimos meses que restam e simplesmente adiam novamente os sonhos e os projetos, coloca naquela listinha para começar no próximo ano. E eu tô gravando esse vídeo para provar que sim, dá para fazer muita coisa, mesmo faltando apenas 2 meses para o ano acabar. Uma dessas coisas que eu estou fazendo é gravar esse vídeo, começar a produzir conteúdo aqui para esse canal no YouTube, que eu criei há um ano atrás. Já gravei alguns vídeos, já apaguei. Eu sempre tive um sonho de ter um canal no YouTube para compartilhar um pouco do meu conhecimento. Eu estudo muito sobre autoconhecimento, já passei por algumas situações emocionais, alguns traumas, e eu estudei muito sobre o assunto para conseguir me curar, para conseguir melhorar, para conseguir amadurecer. E quando eu converso com algumas pessoas próximas a mim, eu percebo que muito do que eu estudei, muitas coisas que eu vivi, que eu consegui superar, ajudam essas pessoas quando a gente conversa. E eu sempre tive esse sonho, esse projeto de começar esse canal aqui, de produzir conteúdo para ajudar mulheres que querem amadurecer, que querem superar os seus traumas emocionais, que têm ansiedade, que vivem muitas questões da vida cotidiana. Mas era um projeto que eu sempre colocava naquela listinha de todo início de ano, ou então um projeto que sempre ficou ali, um sonho que ficava guardado na gaveta. E a minha desculpa para começar é que já tem muita gente produzindo conteúdo sobre isso, tem muita gente que é melhor do que eu falando sobre isso, tem muitas profissionais, né, que já estão formadas, que falam sobre isso. E eu sempre caí num ciclo de comparação, que é uma das coisas que me atrapalha e que eu tenho certeza que atrapalha você também. Então, um dos motivos pelo qual você não tira os seus projetos do papel é porque você fica se comparando com pessoas que já começaram a fazer aquilo que você quer fazer há muito tempo atrás. Então, por exemplo, se você tem um sonho de começar a vender alguma coisa ou produzir conteúdo, é óbvio que tem pessoas que começaram há 1, 2, 5, 10 anos atrás e elas estão à frente de você, e o que é perfeitamente normal. E aí a gente se compara com essa pessoa. E é óbvio que é uma comparação que vai nos gerar frustração, porque a gente não tem o conhecimento, não tem a técnica, a gente não consegue fazer da mesma forma que uma pessoa que já está fazendo aquilo ali há 10 anos. Então a gente cai no erro de se comparar com essa pessoa. E a gente nunca se compara com quem está iniciando. Já percebeu isso? A gente só se compara com quem está lá na frente, né? Com quem começou há muitos anos atrás. Então a comparação é algo que nos trava, que nos impede de começar porque a gente quer começar de uma forma perfeita, o que não existe. E esse é um outro ponto, né? O perfeccionismo. Quando a gente acha que algo está perfeito para a gente começar a colocar em prática, é porque já passou do tempo de começar. Então você percebe que uma pessoa que faz faculdade, ela passa 5 anos, 4, 5 anos ali fazendo a graduação. Quando ela conclui, muitas vezes ela vai achar que ainda não tá boa o bastante e talvez isso seja real mesmo. Então, se você não começar ruim, você nunca vai ficar bom, nunca vai ficar perfeito. Então, a gente tem que começar do jeito que a gente consegue, do lugar onde nós estamos. Não, se a gente começar a ficar esperando ser perfeito para a gente começar, talvez a gente nunca comece. Se você é uma pessoa que pretende começar a produzir conteúdo aqui na internet, mas você ainda não tem o celular que você gostaria de ter, você não tem o microfone que você gostaria de ter, se você não começar, você nunca vai ter recursos para ter o equipamento que você gostaria de ter. Então você precisa começar com o equipamento que você tem.
E em 2 meses dá para fazer muita coisa. Por exemplo, em 2 meses você pode mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de casa, pode começar um novo negócio. Em 2 meses você pode engravidar. Em 2 meses você pode produzir conteúdo tanto aqui para o YouTube quanto para as redes sociais. E um conteúdo, dois ou mais, pode simplesmente furar a bolha e você conseguir construir uma audiência nesse pouco tempo. É claro que nada é garantido. A gente nunca tem garantia de que vai dar certo ou quando vai dar certo. Mas de uma coisa a gente tem que ter certeza: se não começarmos, nunca vai dar certo. Nós precisamos parar de esperar que tudo esteja perfeito para começar, ou parar de esperar o apoio dos outros, porque eu sei que esse é um dos pontos que impede muitas pessoas de começarem a fazer algo, porque ficam esperando que alguém as apoie. Eu, por exemplo, quando comentei com uma amiga muito querida e muito próxima que estava pensando em começar a produzir conteúdo para as redes sociais, aqui para o YouTube, a pessoa olhou para mim e falou: Ah, mas já tem tanta gente falando sobre isso, já tem tantas mulheres falando sobre isso. E eu confesso que quando eu ouvi isso, eu fiquei desanimada. Só que isso é algo muito maior que eu. Eu creio que não é apenas uma vontade que eu tenho por ter passado de uma fase tão complicada, saber como passar por essa fase e conseguir ajudar outras pessoas a passarem por isso. Isso é muito bom, isso é um propósito muito útil, mas não é só isso. Eu creio que Deus tem algo muito maior, sabe? Que Deus quer alcançar e cuidar e curar pessoas que também já passaram por isso, né? Pelo que eu passei. E o meu testemunho também, eu tenho certeza que tem o poder de alcançar muitas pessoas, de levar esperança para aquelas pessoas que acham que acabou, sabe? Eu consumo muito conteúdo aqui no YouTube e eu vejo muitos comentários de pessoas falando que acha que tá tarde demais. E assim, tá tarde pra quê, né? A sua vida é sua. Você acha que tá tarde pra viver a sua vida? Então, assim, tem muita gente sem esperança, sem saber o que fazer, sem saber pra onde ir. E eu acredito que o conteúdo, que o conhecimento liberta e o conhecimento pode sim ajudar muitas pessoas a sair do ponto A para ir até o ponto B, para ter clareza sobre aquilo que elas querem, sabe? Para sair desse limbo que é uma vida sem propósito algum, uma vida no automático, né? Eu sei que tem muita gente que vive só para pagar contas e acorda cedo, vai trabalhar, dorme tarde, tem que cuidar de casa, de criança, de marido, de família, de parente, de tantas coisas. E muitas dessas pessoas tá com sua vida emocional desestruturada, tá sofrendo por conta de traumas que viveu, por falta de clareza na vida, falta de conhecimento. Muita gente sofreu rejeição, foi abandonada, e isso traz muitas dores na alma. Então, eu acredito que o meu conteúdo pode ajudar essas pessoas, né, que enfrentam tudo isso, a entender que a vida pode sim ser boa apesar das dificuldades, porque todos nós vivemos dificuldades, né? Apesar da gente olhar as redes sociais e lá no Instagram parece que é tudo perfeito, né? Parece que ninguém tem problema, parece que a vida de todo mundo é perfeita. E na verdade não é assim. Todos nós vivemos dias difíceis, todos nós enfrentamos dias difíceis, situações difíceis. Então, o meu recado para você é esse: não espere o ano que vem começar. Não espere as condições perfeitas. Faça do jeito que você pode com aquilo que você tem. Porque se você não começar a fazer agora, nunca vai ficar bom. Você nunca vai conseguir alcançar aquilo que você pretende, inclusive recursos. Muitas vezes você tem o seu sonho aí de comprar a sua casa, comprar o seu carro, fazer uma viagem. Eu sei que tudo isso depende de recursos financeiros. E quem sabe isso que você pretende começar, né, esse seu sonho, ele pode se realizar a partir do momento em que você começa a fazer alguma coisa. Você começa a agir, colocar a mão na massa, começar a fazer aquilo que você está procrastinando. Eu não preparei nenhum script, nenhum roteiro para gravar esse vídeo. Eu só sentei aqui e comecei a falar as coisas que estão na minha cabeça. Eu espero que esse vídeo ajude alguém, porque
a primeira a ouvir tudo isso que eu tô falando sou eu, né? Porque eu pensei em tudo isso e serve pra mim também, né? Eu tô começando a gravar, esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Apesar de ter gravado outros que eu acabei apagando por me comparar, né, com outras pessoas e pensar, esse vídeo não tá legal, eu acabei apagando, mas eu vou deixar esse vídeo aqui. E se você é essa pessoa que tem um sonho, né, tem projetos, comece. Não fique escutando o que as outras pessoas estão falando. Comece com o que você tem, de onde você está e coloque uma meta, sabe? Um prazo. Olha, eu vou fazer isso daqui por 6 meses, por um ano, por 2 anos. E você precisa se lembrar de que as coisas boas e duradouras levam tempo para ser construídas. Tem uma frase que é muito famosa e que eu, inclusive, já fiz posts com essa frase que diz assim: é justo que muito custe o que muito vale. Então, vai custar muito, sabe? A gente precisa ter esse entendimento. Aquilo que nós queremos construir e que é grande requer tempo, requer dedicação, vai exigir de nós renúncia. Às vezes, renúncia de um tempo de descanso, de dormir mais, dormir até mais tarde. Então, a gente vai precisar acordar mais cedo ou dormir mais tarde. Às vezes, vai precisar de um sacrifício de tempo com a nossa família ou de tempo com os amigos, não sei. Então você precisa pôr tudo isso na balança, sabe? Porque vai custar alguma coisa. E talvez você diga que não tem tempo, mas no fundo você até tenha tempo, porque eu sou uma pessoa que eu dizia que não tinha tempo. E uma das coisas que estava roubando o meu tempo era redes sociais. Hoje completa 11 dias que eu desativei o meu Instagram, porque o Instagram me tomava muito tempo. Eu entrava ali para olhar os stories de algumas pessoas que eu gosto de acompanhar e eu ficava ali 30, 40 minutos, às vezes 1 hora. E esse tempo é o tempo que eu preciso para ler algumas páginas de livro, para ver uma aula, para gravar um conteúdo. Esse vídeo aqui provavelmente não vai ter nem meia hora. É claro que ele não tem um estudo, não tem um roteiro, né? São coisas que eu estou pensando, que eu decidi falar aqui. Mas se eu fosse estudar, eu teria tempo sim. Era só trocar o tempo que eu ficava na tela, olhando o Instagram, pelo tempo de leitura, o tempo assistindo alguma aula. Então, reveja a sua rotina, reveja aquilo que você está fazendo, porque talvez você tenha tempo, sim. Eu sei que tem muita gente que tem a vida corrida, que pega transporte público, que passa muito tempo no transporte, que precisa cuidar de casa, de criança, de muitas coisas. Mas observe mais a fundo, sabe? Se você não tem alguma coisa que está roubando o seu tempo, normalmente, na maioria das vezes, o que está roubando o nosso tempo é a rede social. Então, se você não trabalha com isso, se você não precisa da sua rede social para fazer dinheiro, para mostrar o seu trabalho, talvez seja interessante você, assim como eu, excluir, desativar por um tempo para focar naquilo que você precisa focar. E relembrando o que eu falei, você tem tempo, faltam 2 meses para acabar o ano, mas ainda não acabou, sabe? Dá tempo de você começar aquilo que você precisa fazer e invista o seu tempo em realizar os seus sonhos, em bater as suas metas, não desista. Não escute o que os outros estão falando e só comece, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender.